Bom, normalmente quando a gente pensa em poder, sucesso ou, sei lá, influência, a mente vai direto para coisas muito óbvias. Uhum, bem palpáveis, né? Exato. Tipo uma conta bancária com muitos zeros, um exército imbatível ou uma inteligência artificial revolucionando o mercado. O poder na nossa sociedade é algo imponente. É visível e inquestionável. Se alguém diz que tem a solução para um problema global, a gente espera que essa pessoa chegue num jato particular. Com certeza. Vestindo um terno sobre medida, com gráficos brilhantes e, tipo, uma demonstração de força que esmaga a concorrência. É a nossa configuração padrão. A gente gosta de coisas que façam sentido lógico imediato, sabe? De acordo com as nossas próprias métricas. Sim, o sucesso tem que ter cara de sucesso. Exatamente. A força precisa ter aparência de força. Mas e se a maior demonstração de poder de toda a história humana estivesse disfarçada de uma derrota absoluta? Nossa, uma derrota pública e humilhante. Pois é. É exatamente essa a premissa que a gente vai desbravar na nossa imersão profunda de hoje. A missão aqui é analisar uma pilha de fontes fascinantes que dissecam a essência da mensagem cristã original. Uhum. A gente tem em mãos um trecho de uma carta super antiga, o capítulo 1 de 1 Coríntios, ali do versículo 18 ao 31, e também um estudo sistemático riquíssimo sobre o que as fontes chamam de a mensagem da cruz. E, olha, o que torna essa análise tão instigante não é só a camada teológica ou filosófica da coisa. Tá, o que mais tem aí? A incrível progressão lógica que esses textos apresentam quando são colocados lado a lado. Eles não jogam conceitos espirituais ao vento. Uhum. Eles constroem uma argumentação muito meticulosa, de causa e efeito mesmo. Eles mapeiam o problema fundamental da condição humana até as raízes mais profundas. E apresentam uma resolução super estruturada, né? Exato. É um mecanismo que o estudo chama de o algoritmo divino da redenção humana. Beleza, vamos desvendar isso. E para quem nos ouve agora, seja qual for a bagagem cultural ou crença pessoal, mergulhar nessa engenharia lógica é uma experiência espetacular. É fascinante. A gente vai olhar para a função que vários livros bíblicos exercem nessa argumentação. Vamos dissecar os conceitos originais para entender como a natureza humana, a justiça e o amor foram compreendidos historicamente. Isso mesmo. Então vamos começar pelo que as fontes definem como o grande paradoxo. O texto de 1 Coríntios traz uma inversão completa da realidade. É um choque, na verdade. Sim, porque o que o mundo julga como fraqueza extrema ou loucura completa, o texto aponta como poder supremo. E para entender o peso dessa afirmação, a gente precisa mergulhar lá no contexto do século I. O mundo era bem diferente. Muito. A carta aos Coríntios tem uma função muito clara ali. Ela age como uma marreta contra o orgulho humano. O texto revela que havia duas grandes cosmovisões competindo pela atenção da humanidade naquela época. Tá, os judeus e os gregos, certo? Isso. De um lado, os judeus, que culturalmente exigiam sinais miraculosos. Eles esperavam um Messias que fosse tipo um líder militar invencível. Alguém para expulsar o Império Romano na força bruta. Exatamente. E do outro lado, a gente tinha os gregos. A cultura deles era absolutamente obcecada pela sabedoria intelectual, pela retórica impecável, aqueles debates nas praças de Atenas. E aí entra a mensagem central do cristianismo afirmando que o Salvador do mundo foi crucificado. O que, para aquela época, não era só triste, era repulsivo, né? Completamente repulsivo. Para a mente grega, a ideia de um Deus que sofre e morre era um absurdo filosófico total. Porque os deuses gregos eram, tipo, intocáveis. Exato, apáticos lá no Monte Olimpo. Um Deus numa cruz era uma loucura irracional. E para a mente judaica era ainda pior. Nossa, por quê? Porque os textos antigos de Deuteronômio diziam que qualquer um pendurado no madeiro era maldito por Deus. Caramba! Então, um Messias maldito era uma contradição de termos, um escândalo verdadeiro. A crucificação era a forma mais baixa, humilhante e degradante de execução pública inventada por Roma. Era o símbolo máximo da fraqueza. Imagina, tipo, uma startup de tecnologia chegando no Vale do Silício hoje, os maiores investidores do mundo estão lá sentados na mesa, lucros astronômicos.
Aí os fundadores entram na sala e apresentam um modelo que parece um suicídio financeiro. Uma loucura comercial total. Parece terrível para todos os especialistas, mas de alguma forma inexplicável, esse plano não só funciona, como quebra todos os paradigmas e revoluciona a indústria inteira. Provando que todos os especialistas estavam olhando para a métrica errada. Exatamente isso que a carta aos Coríntios está descrevendo. A estratégia ali, como diz o texto, é destruir a sabedoria dos sábios, escolhendo o que é insignificante, que é a pregação de um Cristo crucificado. O que é fascinante aqui é a genialidade dessa estratégia. A cruz não tenta competir nos termos humanos de força ou intelecto. Ela não entra no jogo da sabedoria mundana, né? De jeito nenhum. Ela não tenta provar quem debate melhor ou quem tem um exército maior. Em vez disso, ela redefine o tabuleiro inteiro. As fontes argumentam que há uma escolha deliberada em usar as coisas consideradas loucas e fracas para reduzir a nada as que se acham fortes. Então o objetivo é neutralizar o orgulho. Isso. O objetivo final do texto de Coríntios é garantir que nenhum ser humano possa se vangloriar. A sabedoria divina, que vai resultar em redenção, só é acessada por meio dessa suposta loucura. É uma quebra de expectativa magistral. Mas se a gente quiser entender por que essa loucura extrema era a única solução, a gente precisa olhar para o problema que ela estava tentando resolver. Com certeza. As nossas fontes estruturam isso de uma forma muito clínica. Elas puxam textos como Gênesis, lá no capítulo 3, e a Carta aos Romanos, no capítulo 3. Esses livros estabelecem qual é a raiz da condição humana, que é o conceito da queda e do pecado. E eu acho importante a gente parar aqui, porque a palavra pecado perdeu muito do peso original na nossa cultura moderna, né? Sem dúvida. Hoje, quando as pessoas ouvem essa palavra, elas pensam em quebrar uma regra moral qualquer. Tipo comer um pedaço a mais de bolo na dieta. Exato, ou só fazer algo errado. Mas o estudo vai fundo nos termos originais para corrigir essa visão. No grego antigo, usado no Novo Testamento, a palavra central é amartia. Amartia. E esse termo não é da esfera jurídica ou moral originalmente. É um termo do arco e flecha. Que loucura! Significa literalmente errar o alvo. No hebraico, a palavra shatat tem um sentido bem parecido. Eu adoro essa imagem. É a ideia de que o ser humano foi projetado com um propósito, um alvo existencial e relacional claro. E a flecha da humanidade desviou totalmente do centro. Perfeito. O que Gênesis e Romanos constroem juntos é que esse erro de alvo causou uma ruptura espiritual profunda. Não é só mau comportamento. Não, é uma desconexão total da própria fonte de vida. É como, usando uma analogia médica, tentar curar o problema ensinando as pessoas a se comportarem melhor seria como olhar para um paciente com uma fratura óssea exposta. Nossa, uma fratura exposta. E decidir colocar um curativo superficial por cima, achando que está tudo resolvido. Essa analogia capta perfeitamente a atenção dos textos. O curativo até pode esconder a ferida externa por umas horas. O paciente fica mais apresentável. Fica. Mas a estrutura interna, o osso quebrado, continua lá, gerando uma infecção que vai ser letal. O esforço humano em tentar consertar o mundo só com moralidade é o curativo. Entendi. Mas a fratura estrutural exige um tratamento muito mais drástico. E é aqui que a narrativa introduz o conceito irredutível da justiça. Certo. E é aí que as fontes nos levam para livros muito antigos e densos, como Levítico, no capítulo 16, e a Carta aos Hebreus, no capítulo 9. Livros fortíssimos. E confesso, quando a gente lê esses textos sobre sacrifícios no Antigo Testamento, sobre o derramamento de sangue lá em Levítico, isso soa muito estranho para a mente moderna. É visceral, quase brutal para nós hoje. Sim, porque a justiça divina é descrita de forma tão severa. Se Deus é o Criador, por que ele simplesmente não diz, tá tudo bem, perdoa vocês e cancela a dívida? Para que toda essa engrenagem de sangue? Olha, essa é talvez a questão filosófica mais profunda que as fontes levantam. Para entender a resposta, a gente precisa mergulhar na cosmovisão da época. No mundo antigo, a vida estava no sangue. O sangue era tudo. Era moeda de troca da própria existência. Quando a humanidade erra o alvo e rompe a conexão com a fonte da vida, a consequência natural não é só uma bronca, é a morte.
Ausência de vida. O estudo é categórico em afirmar que um perdão que simplesmente ignora a ofensa é vazio. E aí entram termos originais como kafar no hebraico e ilasmos no grego, que trazem a ideia de cobrir, de propiciação. É como um juiz humano que solta um assassino confesso só porque acordou de bom humor. Exatamente. Se um juiz faz isso, ele deixa de ser amoroso com a sociedade e se torna corrupto. A justiça não pode simplesmente evaporar. Não pode. Ela exige que o erro seja tratado, que o dano seja coberto. O sistema de sacrifícios de animais em Levítico funcionava como uma sala de aula visual e chocante para a humanidade. Para mostrar a gravidade do problema. Toda vez que um sacrifício ocorresse, a mensagem era clara. O erro tem um custo altíssimo. A rebelião consome a vida. O sangue cobria a ofensa temporariamente. Isso satisfazendo a exigência da justiça para que o relacionamento não fosse totalmente destruído. O que o texto de Hebreus faz é olhar para trás e dizer que todos aqueles rituais eram só sombras. Eram ensaios. Ensaios preparando o palco para o tratamento definitivo daquela fratura exposta. Mas espera, pausa aí. Se Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, que a consequência da fratura é a condenação total, e a justiça não pode ser varrida para debaixo do tapete, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como a humanidade escapa? Como o amor entra nessa equação sem violar a justiça? É o grande dilema. As fontes falam sobre a mecânica da substituição através do sacrifício de Cristo. Mas eu preciso ser o advogado do diabo aqui. Vai em frente. Se um juiz humano manda o próprio filho inocente para a cadeira elétrica, no lugar do réu culpado, a gente chamaria esse juiz de monstro, não de herói. Como os textos bíblicos resolvem esse dilema moral de punir o inocente? Essa provocação é excelente. É onde muita gente trava ao analisar a mensagem cristã. Mas, se conectarmos isso a um contexto maior, unindo o Evangelho de João no capítulo 3 e a profecia de Isaías no capítulo 53, a resolução é brilhante. Tá, e qual é o pulo do gato? A falha da analogia do juiz humano punindo o filho é que ela envolve 3 partes distintas: o juiz, o réu e uma terceira pessoa inocente. As 3 peças. Mas a mecânica apresentada na cruz é totalmente diferente. Como assim? As fontes afirmam que o próprio juiz desceu da bancada. O conceito de substituição aqui não é Deus punindo um terceiro inocente contra a vontade dele. É o próprio Deus, na pessoa de Cristo, absorvendo o impacto da sua própria justiça. Nossa! É por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 2, e o profeta Isaías insistem tanto que ele tomou sobre si as nossas dores. A essência do dilema humano é o encontro impossível entre 2 atributos absolutos. Justiça e amor. Uma justiça que não pode ser corrompida e um amor incondicional que se recusa a abandonar a criação. Se a justiça fosse ignorada, o universo perderia a ordem moral. E se o amor não agisse, a humanidade seria exterminada. Exatamente. O estudo fala sobre os termos originais stauros, que é cruz, aliado ao agape, o amor incondicional. Então, a cruz é o ponto exato onde essas 2 forças colidem em velocidade máxima. Perfeito. A cruz é onde a justiça exige o pagamento integral e o amor supremo providencia esse pagamento. O juiz assume o lugar do réu e os textos originais em grego usam preposições muito específicas para descrever essa troca. Quais são? Eles usam ante e hyper, que mostram que Cristo tomou o nosso lugar. Falam de algo que acontece em lugar de e em favor de. Ele entra no tribunal cósmico, recebe a condenação que a fratura exposta exigia e resolve o impasse. Exato. O insight da fonte é cirúrgico. O amor paga o preço. O que nos leva à próxima grande questão da nossa análise. Uma vez que essa tempestade de justiça e amor passa, que o preço incalculável é pago, o que acontece com a pessoa do outro lado da equação? O indivíduo, no caso. Sim. Como isso altera a realidade de quem nos ouve, de qualquer pessoa. O estudo divide os resultados dessa substituição em 3 estágios progressivos e fenomenais. Redenção, justificação e reconciliação.
Isso. E cada um desses 3 pilares é sustentado por um livro diferente nas nossas fontes. Mostrando como a restauração tem várias camadas, né? A primeira camada é a redenção, que a carta aos Efésios, no capítulo 1, aborda de forma fantástica com a palavra laitroses. Laitroses? Isso. O conceito de redenção no mundo antigo estava diretamente ligado ao mercado de escravos. Significava pagar o preço para comprar a liberdade de alguém que estava acorrentado. Libertar da escravidão. O argumento de Efésios é que a humanidade estava escravizada pela sua própria natureza corrompida, pelo seu erro de alvo. E a cruz é o pagamento do resgate. Então a verdadeira liberdade não é só poder fazer o que der na telha? Não é ter a capacidade de não ser mais escravo das próprias falhas. Efésios age revelando essa libertação. Isso é muito forte. Então, Efésios quebra as correntes e logo em seguida a carta aos Romanos, no capítulo 5, entra em cena para explicar o segundo estágio. A justificação. Sim, e para quem está acompanhando o raciocínio, entender a diferença entre libertar e justificar é vital. O termo grego é dikaio, né? Isso, dikaio, a mudança da identidade legal. Eu gosto de pensar nisso usando de novo a imagem de um tribunal. O juiz bate o martelo e não apenas diz está livre para ir. Ele emite um documento oficial declarando que a pessoa é absolutamente inocente. A ficha criminal foi apagada. O status legal mudou para sempre. Não deve mais nada à justiça do universo. É uma declaração oficial de inocência, mesmo que o réu saiba que era culpado minutos atrás. O status legal é restaurado. E o que torna isso tão completo é a carta de 2 Coríntios no capítulo 5, trazendo o terceiro estágio, a reconciliação. A palavra catalage. E a reconciliação vai infinitamente além do tribunal. Exato. Se a justificação acontece na frieza do tribunal, a reconciliação é como se o juiz descesse da bancada, tirasse a toga, olhasse para o réu e dissesse: o problema legal acabou. Mas agora, eu tô te adotando. Nossa, sim. Você vai morar na minha casa, sentar na minha mesa e fazer parte da minha família. Essa transição da sala de audiências para dentro de casa é o coração da cura. O estudo anota isso com muita precisão. Nova identidade gera nova vida e relações restauradas trazem cura. Aquela ruptura de Gênesis é finalmente consertada. Cirurgicamente reparada. O indivíduo é trazido de volta para a intimidade original. É de explodir a cabeça ver essas peças se encaixando. Mas as fontes não param no nível individual. Elas escalam isso para uma proporção cósmica. Com certeza. O estudo aponta para a carta aos Colossenses e para o capítulo 15 de 1 Coríntios. A cruz não foi só uma transação legal. Ela é descrita como um triunfo absoluto sobre o mal e a morte. A carta aos Colossenses, no capítulo 2, muda totalmente as lentes. Lembra que a gente falou que a cruz era o símbolo romano supremo de poder e humilhação? Lembro, o escândalo. Colossenses afirma que, nos bastidores espirituais invisíveis, a realidade era o oposto. A cruz foi o palco onde Deus desarmou os poderes e as autoridades das trevas, expondo todos à vergonha pública. O que Roma achava que era execução de um rebelde, O texto descreve como desfile de vitória do Criador, uma vitória interna e espiritual sobre o mal. e a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, consolida esse triunfo com a ressurreição. E aqui eu pergunto, por que a ressurreição física é tão central? Boa pergunta. Se a dívida espiritual já tinha sido paga na cruz e a justificação já tinha acontecido, qual a importância do túmulo vazio? Porque a ressurreição é o recibo de pagamento. Se Cristo morre pagando o preço, mas continua no túmulo, o salário do pecado teria tido a última palavra. O sacrifício teria sido engolido pela morte. Exatamente. A ressurreição é a prova física de que a justiça divina aceitou o sacrifício e de que o ciclo da morte foi quebrado de dentro para fora. A esperança vence a morte material, Ela garante que a esperança não é uma metáfora, é uma realidade. o que nos traz de volta a premissa do estudo. Então, o que tudo isso significa na prática em relação ao algoritmo divino da redenção humana? Isso levanta uma questão importante. A palavra algoritmo pode soar fria, mas conceitualmente é um conjunto de instruções ou regras inquebráveis para resolver um problema. Tá, e como isso se aplica? Você insere um dado de entrada, ele processa isso através de uma lógica constante e gera um resultado garantido.
Não é um software de computador, é uma lei imutável. Então, o dado de entrada seria a humanidade fraturada, o problema do pecado. Exato, o estado de queda, a fraqueza, a morte. E qual é a regra que processa isso? A colisão entre justiça e amor, na cruz. A mecânica da substituição. O mecanismo processa a fraqueza, aplica a substituição e gera como resultado a justificação e a ressurreição. E o estudo termina com Efésios 2 falando da ação da graça e da fé, termos gregos charis e pistis. Onde isso entra no algoritmo? A graça, charis, é o fato de que todo esse resgate foi construído sem que a humanidade pudesse contribuir com nada. É um presente imerecido. Já a fé, a pistis, A fé é a chave. é a chave de ignição. A fé ativa esse algoritmo na vida de quem crê. O insight incrível das fontes é que a fé altera a percepção da realidade. É a decisão de se jogar para dentro desse mecanismo. Quando ativada, a pessoa passa a operar sobre as regras da reconciliação. E não mais da condenação. É uma síntese fenomenal. Para recapitular rapidamente a jornada que fizemos hoje. Começamos com o choque da loucura descrita aos coríntios, pulverizando o orgulho humano, invertendo os valores. Passamos pelos diagnósticos duros de Gênesis e Romanos, com o erro de alvo sendo uma fratura na alma. O que exigia a justiça severa de Levítico e Hebreus. Até chegarmos no ponto de impacto, a cruz, onde o amor e a justiça se abraçam na substituição em Isaías. O juiz absorvendo a sentença no lugar dos culpados. Resultando na nossa liberdade do mercado de escravos, em Efésios, a ficha limpa no Tribunal de Romanos e a adoção para a sala de jantar do Criador em 2 Coríntios. Tudo coroado com a vitória sobre a morte material. Olhar para as engrenagens textuais por trás disso dá uma dimensão revolucionária para a mensagem. O fato de termos tantos textos diferentes convergindo de forma tão precisa, processando a falha humana através da justiça e do amor até restauração total, é profundo demais. Demais mesmo. E isso nos traz um pensamento final provocativo para quem está escutando a gente. Nós abrimos a imersão de hoje com o texto de 1 Coríntios. Ele diz que Deus escolhe deliberadamente as coisas fracas e insignificantes do mundo para envergonhar as fortes. Se esse é o algoritmo divino, se a fraqueza abnegada foi a chave para consertar o mundo, como isso deveria desafiar nossa obsessão moderna e implacável por sucesso material, poder e influência a qualquer custo? Fica aí o questionamento. Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia na nossa análise de hoje. Continuem questionando o aparente, continuem cavando fundo e até a próxima.